Olá! Vamos mergulhar hoje numa história de ficção científica simplesmente fascinante, com um tipo de inimigo que, olha, é totalmente diferente de tudo. Como é que se luta contra algo que não se alimenta de matéria, nem de energia, mas da própria estrutura de uma história? É esse o mistério que a gente vai desvendar. Tudo começa com este aviso, encontrado num mundo desolado, coberto de gelo. Uma única frase, mas que já cria um clima de suspense e dá o pontapé inicial para uma aventura contra uma ameaça. Bem, uma ameaça conceitual. Então a nossa história nos leva para esse lugar. Mas o verdadeiro mistério não está no gelo, nem nas ruínas antigas que estão por toda parte. O estranho mesmo é a sensação de que o próprio tempo parou. O cenário é montado com alguns elementos-chave. Temos esse planeta congelado, mas olha só, por baixo do gelo, símbolos estranhos formam um tipo de circuito gigante. No centro de tudo, uma torre solitária com uma única luz piscando. E para completar, uma névoa esquisita que claramente não é um fenômeno climático. Ela parece viva, reage a quem chega perto. Tudo parece estar esperando por alguma coisa. E aí vem a grande descoberta. A verdade é muito mais bizarra do que parece. Não é um inverno rigoroso. O doutor percebe na hora. Isso aqui é um caso de estase temporal. O planeta inteiro está literalmente em pausa. Ok, então a pergunta é: como é que se aperta o play de um planeta inteiro? Bem, a solução está trancada. E para chegar até ela, é preciso passar por um desafio bem complexo, que é apresentado por uma guardiã, digamos, inesperada. Do nada, uma segunda TARDIS aparece, e dela sai outra versão da doutora, muito mais séria, mais perigosa. Ela se apresenta como uma guardiã da solução e explica que a fechadura que mantém o tal pai do gelo adormecido fica dentro de umas cavernas ali perto, mas claro, não é só chegar e entrar. O teste é decifrar 3 enigmas, e cada resposta não é só uma palavra, é uma chave que vai levar a uma caça ao tesouro pelo tempo e pelo espaço. O primeiro fala de algo que mostra e muda. O segundo, de algo silencioso que canta quando quebra. E o terceiro, um guia que sempre garante o caminho de volta. E assim, a caçada começa. A equipe precisa decifrar esses enigmas, que são puramente conceituais, para encontrar objetos físicos que, quando juntos, vão se tornar a arma de que precisam. A resposta para o primeiro enigma? Mapa. Pensa num mapa digital tipo no celular. Ele te mostra o caminho, você toca nele e ele te recalcula a rota e ele guarda toda a informação. Perfeito! E essa resposta leva a equipe direto para a Grande Exposição de Londres, em 1851. Lá, dentro de um globo terrestre no Palácio de Cristal, eles encontram a primeira pista, o cristal âncora. E junto com ele vem a primeira lição fundamental sobre esse inimigo. A tal névoa, que é a manifestação do predador, se alimenta de histórias, de drama, de vínculos narrativos fortes. Para escapar, a tática é genial. Eles precisam escolher o caminho mais chato e sem graça possível. Um beco sem saída narrativo. E o segundo enigma? A resposta é gelo. Sabe aquele som que o gelo faz quando está rachando sob pressão? É esse o canto. E essa solução leva eles para o futuro, para um lugar chamado Lago que Canta, na Sibéria, em 2049. Nesse lago, eles acham a segunda pista, um diapasão de realidade, que foi deixado por uma cientista. A lição aqui é mais técnica, sabe? O predador opera numa certa frequência, numa ressonância. E do que ele tem medo? De desafinação. A estratégia é quebrar esse ritmo, perturbar a sintonia dele. E, finalmente, o último enigma. A resposta é coordenadas. É o que sobra quando se tira o nome, é o guia sem estrada que sempre te permite voltar para onde começou. E essa resposta não os leva para outro lugar, mas os traz de volta para o presente, ali mesmo, no planeta congelado. Mas aqui vem a grande surpresa. A terceira pista não é um objeto, é um conceito, é um pacto que eles fazem entre si. A amizade, a conexão deles, se torna o ponto fixo, a âncora de realidade contra um predador que se alimenta de continuidade. Com as 3 respostas decifradas e as 3 pistas em mãos, a equipe está finalmente pronta. É hora de abrir aquelas cavernas e confrontar a entidade que mantém um planeta inteiro como refém. Afinal, o que é esse tal de pai do gelo? Ele não é um monstro com garras e dentes. É um predador conceitual. Ele se alimenta da estrutura das histórias, da continuidade, dos finais, dos destinos. Não importa se o final é trágico ou heróico, ele devora o clímax. E é aqui que tudo se encaixa de forma brilhante. As pistas viram armas num plano de 3 passos. Primeiro, o cristal âncora, para estabilizar a realidade do planeta. Segundo, o diapasão,
para desafinar o predador. E terceiro, e mais importante, o pacto humano, para simplesmente negar ao predador o seu alimento, o drama. O confronto final não é uma batalha espetacular com luzes e explosões. A vitória vem de um jeito totalmente inesperado e anticlimático: a recusa em participar do show. O predador faz o que sabe fazer de melhor. Ele tenta forçar uma narrativa épica. Ele quer um sacrifício, quer lágrimas, um grande discurso heróico para poder devorar. Mas a equipe, que agora entende como ele funciona, simplesmente se recusa a seguir o roteiro. Em vez de um grito de guerra, eles repetem o mantra deles, simples e direto. Aqui, agora, juntos. O doutor ativa o diapasão, quebrando a ressonância, e a névoa, faminta, sem um clímax para consumir, simplesmente recua. E o tempo finalmente volta a correr. E essa é a grande lição do doutor, o conto central da história toda. A salvação não veio de um ato grandioso, mas da recusa consciente em criar uma vitória pela simplicidade. A doutora Guardiã deixa um último conselho, que é extremamente poderoso. A melhor defesa contra esse tipo de ameaça não é construir muros mais altos, mas sim viver uma vida sem a pretensão de virar lenda. A maior afronta a um predador de histórias é uma vida simples e bem vivida. E essa análise toda nos deixa com essa pergunta para refletir. Numa cultura que é obcecada por narrativas épicas, por legados, por deixar uma marca, qual é o poder de uma história que escolhe não ser escrita? De um momento que é simplesmente vivido, aqui e agora, em vez de ser transformado num grande final? Fica aí a reflexão.